Vivemos em uma geração que busca soluções rápidas para dores profundas. Pessoas procuram cura, alívio, respostas e sentido, mas muitas vezes tentam resolver apenas os sintomas, ignorando aquilo que está ferido no interior. Corpos cansados, mentes sobrecarregadas, corações marcados pela culpa, pelo medo e pela sensação de não ser suficiente. A grande pergunta não é apenas o que pode me curar, mas quem pode realmente me restaurar por completo? É exatamente aqui que este vídeo começa. Não estamos falando apenas de milagres extraordinários registrados no passado, mas de verdades eternas que continuam ecoando hoje, atravessando séculos, culturas e realidades pessoais. O que acontece quando a compaixão divina encontra a fragilidade humana? O que muda quando alguém percebe que não precisa mais esconder suas feridas diante de Deus? Este vídeo é um convite para olhar além do óbvio, além do superficial, e compreender que, muitas vezes, aquilo que chamamos de cura é apenas o começo de algo muito maior. Ao longo deste conteúdo, você será desafiado a repensar sua visão sobre fé, sobre milagre e sobre perdão. Porque nem toda dor é visível, nem toda prisão é física e nem toda restauração começa pelo lado de fora. Há pessoas que caminham livres por fora, mas estão paralisadas por dentro. Outras carregam marcas de rejeição, culpa ou fracasso que ninguém vê, mas que moldam decisões, relacionamentos e até a forma de enxergar a si mesmas. Este vídeo não é apenas informativo, ele é confrontador, reflexivo e profundamente espiritual. Aqui você não encontrará fórmulas prontas, mas princípios que revelam como a ação de Cristo vai além do extraordinário e alcança o essencial. Talvez você esteja buscando uma resposta específica, uma intervenção imediata ou um sinal claro de Deus. Talvez esteja cansado de orar e sentir que nada muda, ou talvez nem saiba exatamente o que está faltando, apenas sente que algo dentro de você precisa ser tocado, restaurado, perdoado. A mensagem que vamos desenvolver aqui aponta para uma verdade central. A compaixão de Cristo não é seletiva, não é distante e não é limitada pelo que os outros pensam a seu respeito. Ela alcança onde ninguém mais alcança. Ela age onde a lógica falha. Ela transforma não apenas circunstâncias, mas identidades. Este vídeo é um chamado para você se aproximar, para ouvir com atenção e permitir que a palavra confronte suas certezas, cure suas feridas e realinhe sua fé. Não se trata apenas de observar o que Jesus fez, mas de compreender quem Ele é e o que isso significa para a sua vida hoje. A cada minuto você será convidado a refletir sobre o que realmente precisa de cura em você e sobre como o perdão pode ser a chave que destrava áreas que há muito tempo parecem imóveis. Fique até o final, porque o que será compartilhado aqui não é apenas conhecimento bíblico, mas uma mensagem viva, capaz de gerar transformação real. Este não é apenas mais um vídeo, é um encontro com a compaixão de Cristo em ação, falando diretamente com a sua realidade. A cena que se desenha diante de nós é marcada por silêncio, tensão e exclusão. Um homem coberto pela lepra se aproxima. Ele não tem nome, não tem status, não tem lugar na sociedade. Sua identidade foi reduzida à sua enfermidade. Naquele tempo, a lepra não era apenas uma condição física, era uma condenação social, religiosa e emocional. O leproso era considerado impuro, obrigado a viver afastado, a gritar impuro, impuro, para alertar os outros de sua presença. Ele não podia ser tocado, abraçado, acolhido. Sua dor ia muito além da pele. Era uma dor de rejeição, de solidão e de vergonha profunda. Ainda assim, esse homem faz algo que exige uma coragem extraordinária. Ele se aproxima de Jesus. Não grita, não exige, não impõe. Ele se prostra e diz com humildade e fé: "Se quiseres, podes purificar-me." Essa frase revela algo poderoso.
Ele não questiona o poder de Jesus, apenas se submete à sua vontade. Quantas vezes nós também chegamos assim, carregando dores, cicatrizes e medos, certos de que Deus pode agir, mas inseguros se Ele realmente quer agir em nosso favor. A resposta de Jesus é tão impactante quanto o pedido. O texto diz que Jesus estendeu a mão e tocou nele. Antes da cura, houve o toque. Antes da restauração visível, houve compaixão. Esse gesto quebra todas as regras sociais e religiosas da época. Pela lei, quem tocasse um leproso se tornaria impuro, mas em Jesus acontece o inverso. A pureza vence a impureza. A santidade não se contamina, ela transforma. O toque de Cristo comunica algo que palavras sozinhas não seriam capazes de expressar. Ele diz, sem discurso, que aquele homem não é um pária, não é um erro, não é alguém a ser evitado, ele é digno de ser tocado. Em seguida, Jesus declara: quero, fica limpo. Não há hesitação, não há distância, não há frieza, há vontade, há autoridade e há graça. E imediatamente a lepra desaparece. A cura é instantânea, completa e visível. Mas o milagre não se limita ao corpo. Jesus restaura a dignidade, devolve a identidade e reabre o caminho daquele homem para a comunidade, para a família e para a vida. Esse encontro revela algo essencial sobre o coração de Cristo. Ele não apenas responde à fé, ele se move em direção ao sofrimento humano. A compaixão de Jesus não é passiva, não é teórica, não é distante, ela é ativa, prática e transformadora. Ao tocar o leproso, Jesus assume o risco social para oferecer restauração total. Ele demonstra que o amor de Deus não se afasta daquilo que é considerado feio, impuro ou indigno. Pelo contrário, é justamente aí que ele se manifesta com mais força. Esse texto nos confronta profundamente, porque nos obriga a refletir sobre nossas próprias barreiras. Quem são os intocáveis hoje? Quem evitamos, julgamos ou descartamos? E mais ainda, em que áreas da nossa própria vida nos sentimos como esse leproso, escondendo feridas, acreditando que talvez sejamos aceitáveis demais para sermos rejeitados, mas impuros demais para sermos tocados? Jesus não apenas cura, ele orienta o homem a se apresentar ao sacerdote conforme a lei. Isso mostra que a restauração promovida por Cristo não ignora princípios, mas os cumpre plenamente. O milagre não é um atalho irresponsável, mas uma porta para reintegração e testemunho. O homem agora pode voltar à sociedade, não como alguém marcado pela exclusão, mas como prova viva do poder e da misericórdia de Deus. Esse gesto aponta para uma verdade profunda. Quando Jesus toca alguém, ele não apenas remove a dor, ele devolve propósito. Ele transforma a vergonha em testemunho e isolamento em reconciliação. A cura do leproso em Lucas 5 não é apenas uma história antiga, é uma declaração viva de que a compaixão de Cristo continua alcançando aqueles que o mundo prefere manter à distância. Após a manifestação pública do milagre, quando a lepra desaparece diante de todos e a fama de Jesus se espalha ainda mais rapidamente, o texto bíblico nos conduz a um contraste poderoso e profundamente revelador. Enquanto as multidões aumentam, enquanto as vozes se multiplicam, enquanto a necessidade humana cresce ao redor dele, Jesus escolhe o silêncio. Lucas registra que, mesmo cercado por pessoas que buscavam cura, alívio e respostas, ele se retirava para lugares solitários a fim de orar. Essa informação não é um detalhe secundário, ela é uma chave espiritual essencial para compreender o ministério de Cristo. O poder que fluía em público nascia no secreto. A autoridade demonstrada diante das multidões era sustentada por intimidade silenciosa com o Pai.
Em um mundo que associa impacto à visibilidade, Jesus revela que a verdadeira força espiritual é forjada no recolhimento. Esse movimento de Jesus nos confronta diretamente. Vivemos cercados de ruídos, demandas constantes, notificações e expectativas externas. Há sempre alguém chamando, algo exigindo atenção, uma urgência que parece não poder esperar. Ainda assim, o Filho de Deus, aquele que tinha plena consciência de sua missão e do pouco tempo que teria, escolhia parar. Ele se afastava não porque estivesse cansado de pessoas, mas porque sabia que sem comunhão profunda com o Pai, até mesmo o ministério mais poderoso se tornaria vazio. O silêncio de Jesus não é fuga, é alinhamento. Não é isolamento, é preparação. Ele nos ensina que oração não é um complemento da vida espiritual, é o centro que sustenta tudo o que fazemos. Lucas faz questão de mostrar que Jesus orava mesmo quando tudo parecia estar funcionando. Milagres estavam acontecendo, pessoas estavam sendo transformadas, o reconhecimento estava crescendo. Ainda assim, Jesus não permitiu que o sucesso substituísse a dependência. Essa é uma das armadilhas mais perigosas da vida espiritual. Acreditar que resultados visíveis são sinal de autonomia espiritual. Jesus demonstra exatamente o oposto. Quanto maior o impacto externo, maior a necessidade de profundidade interna. Quanto mais pessoas o procuravam, mais ele buscava o Pai. Esse padrão revela que oração não era uma reação ao problema, mas um estilo de vida constante. Há também algo profundamente humano nesse momento. Jesus, plenamente Deus, mas também plenamente homem, compreende o peso emocional e espiritual das expectativas projetadas sobre ele. Cada pessoa curada trazia consigo outras dezenas esperando o mesmo milagre. Cada ato de compaixão gerava novas demandas. No silêncio da oração, Jesus não apenas recebia direção, mas também renovação. Ali, ele realinhava sua missão, fortalecia seu coração e mantinha sua identidade firmemente ancorada no relacionamento com o Pai, e não na aprovação das multidões. Isso nos ensina que oração é o lugar onde lembramos quem somos antes que o mundo tente nos definir pelo que fazemos. Esse bloco nos convida a uma reflexão profunda sobre o ritmo da nossa própria vida espiritual. Quantas vezes tentamos servir, produzir, resolver e avançar sem antes parar para ouvir? Quantas vezes falamos de Deus para as pessoas, mas falamos pouco com Deus em secreto? O exemplo de Jesus expõe a fragilidade de uma fé baseada apenas em atividade. Ele nos chama a resgatar o valor do silêncio, da escuta, da presença consciente diante de Deus. Não se trata de ausência de ação, mas de ação que flui da comunhão. O silêncio de Jesus não é vazio, é carregado de propósito, direção e poder. Ao se retirar para orar, Jesus nos revela que a compaixão verdadeira não nasce da pressa, mas da intimidade. É no secreto que o coração é moldado, que a vontade é ajustada e que a missão é reafirmada. Sem esse lugar, até os maiores dons se tornam rasos. Com esse lugar, até gestos simples se tornam instrumentos de transformação eterna. O silêncio e a oração de Jesus em Lucas 5 nos lembram que antes de tocar multidões, é preciso ser tocado diariamente pela presença do Pai. E é exatamente desse lugar invisível que nascem os milagres mais visíveis. O cenário agora muda, mas a tensão espiritual se intensifica. Jesus está ensinando e o ambiente está carregado de expectativa. A casa está cheia, tomada por pessoas comuns, curiosos, enfermos e também por fariseus e mestres da lei, homens atentos a cada palavra, avaliando, questionando, julgando em silêncio. Não há espaço, não há passagem, não há acesso fácil.
tudo parece indicar que aquele é um lugar onde apenas alguns conseguem entrar. É nesse contexto que surge um homem paralítico, completamente incapaz de se mover por si mesmo. Ele depende totalmente de outros para chegar até Jesus. Essa imagem, por si só, já carrega uma verdade profunda. Há momentos na vida em que nossas forças não são suficientes e a fé precisa ser vivida em comunidade. O texto não destaca inicialmente o paralítico, mas aqueles que o carregam. Amigos anônimos, sem nome, sem destaque, mas cheios de determinação. Eles têm um objetivo claro: colocar aquele homem diante de Jesus. Quando percebem que não há acesso pela porta, eles não desistem, não discutem com a multidão, não se frustram com o obstáculo, não interpretam a dificuldade como um sinal de que não era o momento certo. Pelo contrário, eles sobem no telhado. Essa decisão revela uma fé que se recusa a ser limitada pelas circunstâncias. Uma fé que entende que se o caminho tradicional está bloqueado, é preciso criar um novo caminho. A fé verdadeira não ignora os obstáculos, mas também não se submete a eles. O ato de remover o telhado não é apenas ousado, é riscado, custoso e socialmente inconveniente. Eles poderiam ser repreendidos, ridicularizados ou até mesmo responsabilizados pelos danos causados. Ainda assim, prosseguem. Isso nos confronta diretamente, porque expõe uma fé prática, que se manifesta em ações concretas e não apenas em palavras. Aqueles homens estavam dispostos a pagar um preço para que outro tivesse um encontro com Cristo. Essa é uma das expressões mais puras do amor cristão: carregar o peso do outro quando ele não consegue andar sozinho. Quando finalmente descem o paralítico diante de Jesus, algo extraordinário acontece. Lucas registra que Jesus, vendo a fé que eles tinham, reage. É importante notar: Jesus vê a fé. Não é uma fé abstrata, interna ou apenas emocional. É uma fé visível, demonstrada por atitudes ousadas, perseverantes e sacrificiais. A fé que remove telhados é a mesma fé que remove barreiras espirituais. Aqui, aprendemos que Deus não ignora esforços feitos com sinceridade e amor. Ele responde à fé que se expressa em obediência e ação. Esse episódio também nos leva a uma reflexão pessoal profunda. Em que área da sua vida você se sente paralisado? Que tipo de limitação tem impedido você de avançar? E talvez ainda mais desafiador, quem são as pessoas que Deus colocou ao seu redor para carregá-lo até Jesus? Ou, em outro nível, para quem você tem sido esse amigo? A fé comunitária não substitui a fé pessoal, mas muitas vezes a sustenta. Há momentos em que precisamos ser carregados e há momentos em que precisamos carregar. A presença dos líderes religiosos adiciona uma camada de tensão espiritual à cena. Enquanto alguns estão ali apenas observando e julgando, outros estão agindo com fé. Isso revela que proximidade física com Jesus não garante transformação. É possível estar na mesma sala, ouvir as mesmas palavras e ainda assim permanecer distante espiritualmente. Aqueles amigos que talvez nem conseguissem ouvir claramente o ensino de Jesus demonstram uma fé muito mais profunda do que muitos que estavam sentados confortavelmente dentro da casa. Esse bloco nos mostra que a fé que remove obstáculos não é passiva, não é confortável e não é silenciosa. Ela rompe barreiras, desafia convenções e se move em favor do outro. O paralítico ainda não foi curado fisicamente neste momento, mas algo já se transformou. Ele agora está diante de Jesus, e isso, por si só, já é o maior passo. Porque quando alguém é colocado diante de Cristo, nenhuma paralisia tem a palavra final. O momento que se segue é um dos mais confrontadores de todo o ministério de Jesus. Porque ele quebra expectativas, expõe corações
e redefine completamente o conceito de milagre. Diante do paralítico colocado à sua frente, cercado por olhares atentos, religiosos, críticos e uma multidão silenciosa, Jesus faz algo inesperado. Ele não começa pelo corpo, não menciona a paralisia, não ordena que o homem se levante. Em vez disso, ele declara: "Homem, os teus pecados estão perdoados." Essa afirmação muda completamente o clima do ambiente. O que parecia ser apenas mais um pedido de cura se transforma em uma revelação profunda sobre a verdadeira necessidade humana. Jesus vai direto à raiz. Ele mostra que antes de restaurar músculos, nervos e movimentos, é preciso restaurar a alma. Essa declaração causa escândalo imediato entre os fariseus e mestres da lei. Em silêncio, eles questionam: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Essa reação revela algo importante. Eles conheciam a teologia, conheciam a lei, conheciam os conceitos corretos sobre o perdão divino. O que eles não conseguiam enxergar era que o próprio Deus estava ali, diante deles, exercendo sua autoridade. Jesus não ignora esses pensamentos. Ele os confronta diretamente, mostrando que conhece não apenas as palavras ditas em voz alta, mas também as intenções escondidas no coração. Isso revela que o maior conflito naquele ambiente não era físico, mas espiritual. Ao declarar o perdão dos pecados, Jesus redefine o que significa estar verdadeiramente curado. A paralisia daquele homem era real, visível e limitadora, mas havia algo ainda mais profundo que precisava ser tratado. O pecado, muitas vezes invisível aos olhos humanos, paralisa o interior, gera culpa, vergonha, medo e separação de Deus. Jesus deixa claro que não veio apenas aliviar dores externas, mas restaurar completamente o ser humano. O perdão que ele oferece não é simbólico, nem provisório. É completo, definitivo e libertador. Ao perdoar, Jesus devolve dignidade, paz e reconciliação com Deus. Para provar sua autoridade, Jesus faz uma pergunta que atravessa os séculos. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? A resposta implícita é profunda. Qualquer um poderia dizer palavras sem comprovação visível, mas Jesus vai além das palavras. Ele transforma o invisível em algo visível. Em seguida, ele ordena ao paralítico que se levante, pegue sua maca e vá para casa. E imediatamente, diante de todos, o homem se levanta. Aquilo que estava imóvel se move. Aquilo que dependia de outros agora caminha sozinho. O milagre físico confirma a realidade espiritual. A cura do corpo valida o perdão da alma. Esse momento revela que Jesus não apenas tem poder para curar, mas autoridade para perdoar. Ele se apresenta como aquele que resolve o maior problema da humanidade: a separação entre o homem e Deus. A paralisia daquele homem simboliza a condição humana sem a graça, incapaz de avançar, preso, dependente, limitado. O perdão oferecido por Cristo rompe essa condição. Ele levanta, liberta e envia o homem de volta à vida com uma nova história. Não é apenas um corpo restaurado, é uma vida reposicionada. Esse bloco nos confronta de forma direta e pessoal. Muitas vezes buscamos a Deus apenas para resolver circunstâncias externas, enquanto Ele deseja tratar áreas internas que evitamos encarar. Queremos soluções rápidas, mas Jesus oferece transformação profunda. Queremos alívio imediato, mas Ele oferece reconciliação eterna. O maior milagre não é apenas andar novamente, mas viver sem o peso da culpa, sem a prisão do passado e sem a distância de Deus. Ao perdoar os pecados do paralítico, Jesus nos mostra que a verdadeira liberdade começa no interior e se manifesta no exterior. Onde há perdão, há vida. Onde Cristo perdoa, nenhuma paralisia permanece como sentença final. A atmosfera do ambiente muda completamente após aquele momento. O homem que antes estava imóvel, agora se levanta diante de todos, pega a maca que o carregava e começa a caminhar.
Não há como negar o que acabou de acontecer. O milagre é público, inquestionável e imediato. Aquele que antes dependente sai andando, e cada passo que ele dá ecoa como um testemunho vivo do poder e da autoridade de Jesus. Lucas registra que ele vai para casa glorificando a Deus. Essa informação é fundamental, porque revela que o milagre não termina na cura, mas na adoração. A resposta natural a uma intervenção genuína de Deus é o reconhecimento de quem Ele é. O homem não se torna o centro da história, Deus é glorificado. A reação das multidões é marcada por admiração profunda e temor. O texto afirma que todos ficaram tomados de espanto e glorificaram a Deus, cheios de temor, dizendo: "Hoje vimos coisas extraordinárias." Esse temor não é medo paralisante, mas reverência. É a consciência súbita de que algo divino se manifestou ali. Quando Deus age de forma clara, a neutralidade desaparece. As pessoas percebem que não estão diante de algo comum, rotineiro ou explicável apenas pela lógica humana. Há um reconhecimento coletivo de que o céu tocou a terra naquele lugar. Esse momento nos ensina que os milagres de Jesus não tinham como objetivo apenas resolver problemas individuais, mas revelar a glória de Deus ao público. A cura do paralítico não impacta apenas um homem, ela confronta toda a multidão com a realidade do reino de Deus. Cada pessoa ali é forçada a reconsiderar suas certezas, sua visão sobre Jesus e sua compreensão sobre o que significa estar diante da presença divina. O temor de Deus nasce quando o ser humano percebe sua limitação diante da grandeza do Criador. Não é um sentimento negativo, mas transformador. Ele reposiciona o coração, gera humildade e desperta reverência. Ao mesmo tempo, esse bloco revela que a manifestação do poder de Deus sempre provoca reações distintas. Enquanto muitos glorificam a Deus, outros permanecem em silêncio, processando o que viram, confrontados internamente por aquilo que não conseguem negar. O temor de Deus não é automático, ele exige um coração sensível e disposto a reconhecer a ação divina. Aquela multidão testemunhou algo extraordinário, mas cada indivíduo precisaria decidir o que fazer com aquela experiência. O mesmo acontece hoje. Quando Deus age, Ele revela, mas também convoca. Convoca a mudança, a fé e a rendição. A expressão coisas extraordinárias não se refere apenas ao milagre físico, mas a tudo o que foi revelado naquele encontro. Autoridade sobre o pecado, poder sobre a enfermidade e domínio sobre o impossível. As pessoas não viram apenas um homem andar, elas viram a graça em ação, o perdão sendo liberado e o reino de Deus se manifestando de forma concreta. Isso gera um impacto espiritual que vai além da emoção momentânea. O temor de Deus nasce quando entendemos que Ele não é apenas um solucionador de problemas, mas o Senhor da vida. Esse bloco nos desafia a avaliar nossa própria reação diante da ação de Deus. Estamos apenas admirados ou verdadeiramente transformados? Reconhecemos a glória de Deus ou apenas nos impressionamos com o extraordinário? O temor do Senhor não nos afasta, Ele nos aproxima com reverência, consciência e humildade. Ele nos lembra que estamos diante de um Deus santo, poderoso e misericordioso. Em Lucas 5, a reação das multidões nos ensina que quando Cristo age, algo inevitavelmente muda no ambiente e no coração humano. O verdadeiro milagre não é apenas o que os olhos veem, mas o que o coração reconhece quando percebe que esteve, ainda que por um instante, diante da presença viva de Deus. Ao chegarmos à conclusão dessa jornada por Lucas 5, fica claro que não estamos apenas diante de relatos antigos, distantes da nossa realidade. Estamos diante de uma revelação viva sobre quem Cristo é e como Ele continua agindo hoje. A compaixão de Jesus não ficou presa àquele tempo, àquelas casas, àquelas ruas ou àquelas multidões. Ela atravessa séculos e alcança o presente.
encontrando pessoas exatamente onde estão, do mesmo modo que encontrou o leproso rejeitado e o paralítico incapaz de andar. O que muda não é o coração de Cristo, mas as formas como a humanidade continua carregando suas dores, culpas e limitações. A necessidade permanece a mesma, e a resposta continua sendo Ele. Esses encontros nos mostram que Jesus vê além da aparência. Onde a sociedade vê exclusão, Ele vê alguém digno de ser tocado. Onde muitos veem apenas uma limitação física, Ele enxerga uma alma que precisa ser restaurada. A compaixão de Cristo não é superficial, não é apressada e não é seletiva. Ela vai até a raiz. Ele não apenas alivia sintomas, Ele transforma destinos. E isso nos confronta profundamente, porque revela que muitas vezes buscamos Jesus apenas pelo que Ele pode fazer, quando o que Ele deseja é nos transformar por completo. A cura física pode mudar uma circunstância, mas o perdão muda a história inteira de uma vida. Hoje, a compaixão de Cristo continua se manifestando de maneiras que talvez não sejam sempre espetaculares aos olhos humanos, mas são profundamente reais. Ela se revela quando alguém encontra paz após anos de culpa, quando uma pessoa é restaurada interiormente depois de viver paralisada pelo medo, quando relacionamentos são reconciliados, quando uma vida ganha novo sentido. A ação de Cristo não se limita ao milagre visível, ela se manifesta na restauração silenciosa do coração. Muitos ainda esperam um toque exterior, mas Jesus continua oferecendo primeiro um toque interior, que reorganiza prioridades, cura feridas profundas e reconstrói identidades quebradas. Essa conclusão também nos chama à responsabilidade. Se a compaixão de Cristo está em ação hoje, ela também deseja fluir por meio daqueles que dizem segui-lo. Somos desafiados a ser extensão desse toque que restaura, dessa fé que remove obstáculos e dessa graça que perdoa. O mundo continua cheio de leprosos modernos, pessoas marcadas pela rejeição, pelo abandono e pela vergonha. Continua cheio de paralíticos emocionais e espirituais, presos a traumas, culpas e fracassos. A pergunta não é se essas pessoas existem, mas se haverá alguém disposto a carregá-las até Jesus, a romper telhados, a ir além do conforto e da conveniência. A compaixão de Cristo em ação hoje também nos convida a olhar para dentro. Em que áreas ainda estamos esperando que Jesus apenas resolva algo externo, quando Ele deseja tratar algo interno? Que tipo de paralisia espiritual tem limitado nosso crescimento, nossa fé e nossa obediência? O mesmo Jesus que disse "quero" ao leproso e "teus pecados estão perdoados" ao paralítico, continua dizendo hoje que há restauração disponível. Ele continua tocando, perdoando e levantando aqueles que se aproximam com fé, humildade e disposição para serem transformados. Essa mensagem não termina aqui. Ela se estende para além do vídeo, para além das palavras e para além do momento. A compaixão de Cristo continua em ação cada vez que alguém escolhe confiar, se render e permitir que Ele haja por completo. Não importa quão profunda seja a ferida, quão antiga seja a culpa ou quão grande seja o obstáculo, onde Jesus está presente, há esperança, a restauração e a vida nova. A verdadeira pergunta que fica é: o que você fará com esse encontro? Porque quando Cristo se revela, ninguém permanece o mesmo.